Estudo da Escola Bíblica Dominical para o primeiro trimestre de 2016, lição primeira. Nosso texto áureo proposto para a lição primeira é Apocalipse capítulo 1, verso 3, que podemos ler e que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A nossa leitura bíblica para a lição de hoje é Apocalipse capítulo 1, desde o verso 9 até ao verso 20, que temos nas nossas Bíblias e que naturalmente podemos acompanhar lendo, e o que normalmente é lido com as classes no início das nossas lições. Apocalipse capítulo 1, verso 9 a 20. Não estarei lendo agora estes versos, porque leremos à medida que a lição for transcorrendo de tópico em tópico. O nosso esboço da lição compreende uma introdução, um primeiro capítulo com o título Prefácio do livro, um segundo capítulo que tem por tema o arrebatamento de João, e o terceiro capítulo, o Senhor Jesus fala a João, e segue-se a conclusão. Fazendo a leitura do verso 1 ao verso 3, para a nossa introdução, lemos assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Falando em Apocalipse, entendamos que muitos têm a compreensão incorreta do termo Apocalipse. Falou de Apocalipse de modo geral, popular, ou sem uma erudição, as pessoas falam de calamidade, de caos. E não é nada disso. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Nada mais além disso. Observando o nosso tema, ou a nossa pauta na lição, podemos ler assim: Apocalipse significa revelação, e por isso o livro também se chama Revelação de Jesus Cristo. Foi escrito por João, apóstolo e testemunha de Cristo, e enviado às 7 igrejas da província romana da Ásia, aqui tomadas em representação de todas as igrejas, ou ainda da igreja em todos os tempos. Considerem isso. É uma revelação da parte de Deus. E sendo uma revelação da parte de Deus, consoante ao seu juízo, há coisas boas e há coisas terríveis. E em geral se fala de Apocalipse considerando só o terror, enquanto que o objetivo melhor é ver que há uma recompensa para o povo de Deus que permanece fiéis, apesar das lutas que aqui também são colocadas como naturais e que aconteceriam através do tempo. E Apocalipse, enfim, dá para nós a certeza da parte de Deus que o bem certamente vencerá o mal. O bem vencerá o mal. Jesus é o Senhor e vencedor
sempre. Quem estiver com ele também será vencedor, porque ainda que venha a morrer, certamente viverá. Então, é um exército que não tem baixa. Pode ter um descanso por um período, mas todos estarão de pé no dia da comemoração da vitória nos lugares celestiais. Entendamos isso. Falando nessas palavras, explicando, observem que podemos ler em classe versículos apontados como em Apocalipse 1:1, Apocalipse capítulo 1, verso 2, 1 João capítulo 1, na primeira carta, versos 1 e 2, e outros versos de Apocalipse, como no capítulo mesmo, 1, versos 4 e 1, e no final, capítulo 22, o verso 16. Todos esses versos são reforço para esta exposição que nós temos a respeito do que está sendo afirmado progressivamente. Observe no verso 1 que existe uma cadeia de comando. Deus Pai revelou para Jesus Cristo, Jesus enviou um anjo para revelar a João, e João escrever às igrejas. Existe essa sequência colocada aí e que precisamos ver. E João testifica que ele recebeu esta mensagem, ele mesmo, que na primeira carta também vai dizer que ele esteve com Jesus, que ele tocou a Jesus, e poderíamos falar tantas coisas, porque ele acompanhou Jesus por muito tempo no seu ministério, na própria hora da sua morte e depois também na sua ressurreição. Então, João é uma testemunha de Jesus e sempre se coloca como tal, testemunha do Senhor Jesus. Observem, com respeito às igrejas da Ásia, para onde João deverá escrever 7 igrejas, que foram na verdade escritas, mas o objetivo é toda a igreja do Senhor em todo o tempo, como para nós no presente, que aí está, por exemplo, podemos ver no mapa mundi, toda a nossa terra, o globo terrestre, estando observando numa projeção que fazemos do lado esquerdo das Américas, em mais cheio nós teremos aí a África, o continente africano, mais à direita ao norte a Ásia, com a Europa no meio, e naturalmente o Oriente Médio também colocado. Observem que junto ao Mediterrâneo nós temos vários países do passado e agora no presente, e as 7 igrejas da Ásia ficavam na Ásia, agora seria o país chamado de Turquia. É na Turquia que é o local onde antes estavam estas 7 igrejas, dentro de 7 cidades ali localizadas. Observe que no mundo antigo só essa região central aí praticamente era conhecida, sendo também as rotas de comércio, mas considere que o mundo era muito grande e depois é que veio a ser descoberto outros continentes, como as Américas, quase que perto do ano 1500. Então foi muito tempo separado as Américas de tudo que acontecia em torno de evangelho na Europa, na África e também na Ásia. Dando continuação, considerando ainda em introdução, o objetivo do livro é mostrar aos cristãos tudo que diz respeito aos desígnios de Deus, conclamando-os à fidelidade e perseverança até a volta do Senhor Jesus. Por isso sua mensagem é sempre atual para o povo de Deus. A mensagem é sempre atual. Foi para os tempos de João? Sim, foi para o tempo de João. Mas também foi para o milênio anterior e é para o milênio atual também, até Jesus
voltar. Nós fazemos um destaque importante, precisamos considerar, porque a palavra já diz, e é o nosso textual: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Todos nós que aqui estamos juntos, considerando este assunto, somos bem-aventurados, porque o tempo está próximo. Destacamos isso, que muita gente, na normalidade das igrejas, diz que Apocalipse é difícil, não é para ler não, deixa para lá, é mais para frente, quando for acontecer alguma outra coisa. Mas, irmãos, nós falhamos contra o texto. A carta foi escrita, o livro foi escrito e já mandado para as igrejas, não é para colocar na prateleira, para ficar escondido quando não. A ordem é escrever às igrejas. O tempo está próximo, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Portanto, quando ouvirem falar algo assim, por favor, discordem, defendam. O versículo nosso base é esse mesmo: bem-aventurado aquele que lê. A palavra foi dada para nós, para a igreja. Se alguns acham difícil, se alguns acham que não é para a igreja, tiram da igreja essa bem-aventurança de conhecer aquilo que da parte de Deus foi escrito para cada um de nós. Portanto, a carta é para nós hoje, sim, é para nós, e vamos dar importância a ela. Em face disso, naturalmente, que a comissão também quis que estudássemos o Apocalipse, para quebrar um pouco essa ideia de Apocalipse difícil. Apocalipse não é para a igreja, não, é para todos nós. E vamos falar numa linguagem mais simples, para que todos possam ter entendimento. Ainda na introdução, consideremos Apocalipse difere dos outros livros do Novo Testamento por ser um livro de profecias, mostrado através de visões simbólicas, mas a familiaridade com certos livros do Antigo Testamento, especialmente Ezequiel e Daniel, ajudará no entendimento da mensagem desses símbolos. Além disso, o livro caracteriza-se pela abundante citação de números, em particular o 7, que simboliza a plenitude total ou plena realização. O Apocalipse está cheio de números. 7 é um deles, que é muito usado, mas temos outros números também colocados, repetidos continuamente. Os múltiplos de 12, temos também a citação de 1000, constantemente falado, ou nos seus números múltiplos. Portanto, entendo, todos esses números são números de Deus, não são números da nossa aritmética, não, são números da aritmética de Deus. 12 não significa 12, 10 não significa 10, e 1000, quanto vai significar? Então, tudo isso tem os seus simbolismos. E um número base também citado sempre é 12, e vezes 12, e vezes 1000, e assim as citações por todo o Apocalipse. Fiquemos com esse entendimento, são símbolos, são números que representam algo, sim, no caso numérico, mas dentro da visão de Deus. E o 7 sempre é plenitude, sempre é plenitude. Assim como o 6 também é citado, mas aí não é plenitude, aí é a falha, é o humano, sempre o humano. É o que se tem como entendimento do correto. Passando agora dentro do nosso esboço para o primeiro capítulo, o prefácio do livro. Nós vamos estar utilizando no primeiro capítulo os versos de 4 a 8. Fazendo leitura que pode ser acompanhada nas Bíblias, e consideremos ainda que a versão recomendada sempre é a corrigida, Vamos continuar e fazer a leitura. João, às 7 igrejas que estão na Ásia,
Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e a dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é o texto deste primeiro capítulo. Consideremos o que está proposto para nós como um assunto a discorrer nas classes. À semelhança de uma epístola, de uma carta, o livro contém uma saudação não apenas da parte de João, mas também do verdadeiro autor da revelação nele contida, Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir. A menção dos 7 Espíritos refere-se à plenitude total do Espírito de Deus. Observe-se em particular que quando se coloca essa expressão, aquele que é, e que era, e que há de vir, é simplesmente como Deus disse para Moisés: eu sou. É o significado como se dissesse aquele que é. No tempo passado ele podia dizer eu sou, e hoje continua sendo, e amanhã, no futuro, também será. Então esse é o sentido, poderíamos dizer, diminuindo essas palavras, Deus, aquele que é, ou que diz eu sou. Ele se apresenta como autor desta carta endereçada às igrejas. Continuemos um pouco mais. Ainda, assunto proposto que nós conversávamos nas classes. O Senhor Jesus aqui é especialmente caracterizado em diversos aspectos da sua obra. Repito, o Senhor Jesus aqui é especialmente caracterizado em diversos aspectos da sua obra. Sua morte pelos nossos pecados. Observe em Apocalipse aquilo que está escrito em Coríntios, em Colossenses, em Pedro e em outras partes mais, quando se diz: em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Fala nesse texto da apresentação de Jesus, seu amor por nós, aquele que nos ama, também em conformidade com 1 João, capítulo 4, verso 10. Se lembrar também a expressão de Jesus falando para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira. Outro verso também, falando do seu amor. Continua, a sua ressurreição. Ele é o primeiro dentre os mortos, o primogênito dos mortos. Palavras que encontramos também em Colossenses, em especial em 1 Coríntios 15, quando vai falar da ressurreição. Jesus ressuscitou, sendo o primeiro dentre os mortos, conforme sempre anunciou, e pelos profetas também foi anunciado, em citação especial, o profeta Jonas: 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim Jesus 3 dias também estaria no ventre da terra, no seio da terra, mas ressuscitaria ao 3º dia. Observe bem, sua vinda
Eis que vem com as nuvens. Olha como isso é falado, e sempre colocado: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Mateus 24, versos 30 a 31, é um dos versos também podemos argumentar apresentando isto. E o seu poder e autoridade supremos: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, nele começam todas as coisas e nele terminam todas as coisas. Na verdade, começa, transcorre e termina tudo em Cristo Jesus. Esta é uma realidade em Cristo Jesus. E na abertura do livro, nesses primeiros versos, no caso especial 4 a 8, nós temos aí falando Jesus se identificando largamente, tal qual uma semelhança que Paulo vai falar do evangelho que ele prega. Ele falou e pregava Jesus Cristo, aquele que foi anunciado segundo as Escrituras, e que tomou nossa forma conforme as Escrituras, e vai citando muitas coisas acontecidas em Jesus, e sempre dizendo conforme as Escrituras, colocando por fim a sua morte e a sua ressurreição, conforme as Escrituras sempre. Em prosseguimento, já passando ao segundo capítulo, que tem por título o arrebatamento de João, tomamos os versos 9 a 16 desse primeiro capítulo de Apocalipse. Fazendo a leitura do texto, na versão corrigida, assim encontramos: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aí está então nesses versos a descrição do momento em que João tem esta visão, tem este arrebatamento, e o Senhor se apresenta a ele. No nosso texto proposto para as classes, lemos assim: passando a narrativa do seu arrebatamento e das visões que teve, João primeiramente se identifica com os seus irmãos, e não como apenas participante das suas aflições e paciência, mas também do reino de Deus, pois nele os fiéis já foram introduzidos por Cristo. Detemos um pouco nisso aqui.
João arrebatado, ele se apresenta fazendo menção de quem é ele. Quem é este João que está escrevendo esta carta, para quem Jesus mandou um anjo trazer esta revelação? Ele diz bem claro, se apresentando desta forma: eu, João, que sou vosso irmão, verso 9, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Até aqui, parte do verso 9. João se coloca como nosso irmão. Não existe essa soberba que muitas vezes existe, irmãos, em ministros hoje. Eles fazem questão de colocar a sua identificação antecipada sempre com o título. Diácono é pouco, ele está torcendo para ser presbítero, então oculta diácono se ele acha que é pouco. Presbítero já é mais ou menos, ele às vezes cita. Depois é pastor. Não satisfeito com pastor, ainda quer ser pastor presidente. E se não satisfeito, que pastor já é coisa muito comum, agora já é apóstolo. E as pessoas vão criando títulos. Mas João se mostra de uma forma tão simples. João, quem é esse João? Simplesmente aquele que é nosso irmão e companheiro. E Paulo, quantas vezes, nunca ele escreveu o apóstolo Paulo, ele sempre escrevia Paulo, às vezes servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Que diferença de hoje, hein? Mas observe a simplicidade de João, a humildade, e colocando-se no mesmo nível nosso, porque na verdade todos nós somos amados pelo mesmo Deus e mesmo Pai. Além disso, ele diz que é companheiro na aflição e no reino, e na paciência. Então as mesmas coisas que nós padecemos hoje, irmãos, João também padecia. As mesmas lutas, diz Pedro, acontecem com os nossos irmãos por toda a face da terra. E vamos agora acrescentar, em todas as gerações. Em todas as gerações. Precisamos perceber isso. E outra coisa, ele fala, não é somente nosso irmão, não, ele é companheiro também, ele sofre que nem nós, passa aflições, mas ele também está na paciência, aguardando o Senhor, mas também ele é companheiro nosso no reino. Mas como hoje está lastrada a ideia de que o reino de Deus ainda vem, quando o reino de Deus já estava entre nós no tempo de João. Jesus mesmo disse: o reino de Deus está no meio de vós, não vem com aparência exterior, e ninguém poderá dizer que está ali ou lá ou acolá. Não, está no meio de vós, mas o reino já está no meio de vós. A pregação de João Batista já era anunciando a chegada do reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos a Deus, porque é chegado o reino dos céus, e não que está para chegar o reino dos céus, é chegado a vós o reino de Deus. Para isso, observe que é importante esses versos, como o verso 8, quando diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Observe o verso 6 de Apocalipse, não citado no texto como exemplo, mas quando disse no verso 5: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis
e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Então todos aqueles que vêm a Cristo Jesus já vivem com Ele, já reinam com Ele. Precisamos ter essa noção. E está sempre a igreja recebendo mensagem que o Rei de Deus vai vir, o Rei de Deus vai vir. Não vem, já está aqui. O que pode acontecer é que muitos estão fora dele. É uma infelicidade. Mas o Reino de Deus já é chegado. E João fazia parte dele. E todos que verdadeiramente estão em Cristo Jesus já foram constituídos reis e sacerdotes. Lendo a palavra em Colossenses, no capítulo 1, verso 12, e também o verso 13, o que Paulo escreveu aos Colossenses? Diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde que nós estamos? Só tem dois lugares: no reino das trevas ou no reino da luz. Então o reino de Deus já está presente. Quem está em Cristo Jesus já faz parte dele. E a palavra também em Hebreus, faço questão de ler, destacando, depois de muitas exortações do escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 28, ele diz: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então quem está em Cristo Jesus já está em lugares celestiais, palavra de Efésios, mas reinando com Cristo, vivendo com Cristo, e também sofrendo as aflições como Cristo, para depois ser participando da sua glória como Cristo. Esta é a realidade que devemos destacar sempre, estar anunciando também sempre. Continuando no nosso texto, a seguir o apóstolo descreve o local e a ocasião das visões. Ele se encontrava na ilha, ou numa ilha no mar Egeu, chamada Pátimos. É o verso 9 que diz: não em exílio, mas por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O dia do Senhor que se refere certamente é o sábado, pois João era de origem judaica. Aí João foi arrebatado em espírito, de modo que tudo o que viu foi fora do seu corpo. E por isso veremos o cenário frequentemente mudar da terra para o céu, e daí do céu para a terra, sempre citando acontecimentos lá e aqui. Façamos observações ou alguns destaques. O primeiro dele, só para a gente perceber como nós incorremos em erro fácil. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, pelos testemunhos de Jesus. Apocalipse capítulo 1, chega nesse verso, aí começa a contar a história de exílios e de Pátimos, pessoal exilado. Irmãos, quem disse que João estava exilado? Não disse. Ah, mas a ilha é de exílio. Sim, em 1800 foi usado como exílio. Mas um fato de 1800, data de 1800, eu não posso aplicar ao ano 60, 70, 80, 100. Está claro? Essa ilha foi para
colocada como lugar de exílio no tempo de Napoleão Bonaparte. E hoje, será que ainda é exílio lá? Quem está lá está exilado? Então, João também não estava exilado. João estava lá, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Mas o que significa isso? Tanta coisa pode significar. Aí nós vamos fazer menção. Cuidado para não exceder. O que pode estar falando lá? Ou fazendo lá, melhor dizendo. Pregando a palavra, visitando os irmãos, estava no retiro espiritual. Quanta coisa pode ser? Menos exilado, porque a palavra não diz isso. Se João tivesse dito, aí eu também falaria, estava exilado. Mas não diz. As pessoas transportam um fato que aconteceu em tempo e colocam como verdade num passado muito remoto. Assim também, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Quantos estão comentando, quantos comentaram no pé da página das Bíblias dizendo que é domingo, que agora é o dia do Senhor, é domingo? Irmãos, que falha tão grosseira. João é judeu. O judeu guardava como dia do Senhor o sábado. Se alguém trocou para domingo, trocou depois. E isso aconteceu lá depois do ano 300. Mas lá no ano 100, até o ano 100, dia do Senhor sempre foi sábado. Isso é importante? Não é importante, mas mostra para nós como facilmente a gente se desvia de uma verdade e toma uma coisa instituída depois e aplica num tempo que não existia. Portanto, foi num dia de sábado, né? Sem importância, poderia ter sido um outro dia qualquer. É que João foi arrebatado. Então não aceito outra colocação, porque estaremos fazendo uns destaques incorretos, coisa que a palavra não disse. Muito bem, vamos continuar. Ainda dentro do capítulo 2 da nossa lição, o texto diz para nós: a visão inicial de João é uma apresentação do Senhor Jesus glorificado. Dentre as diversas coisas ressaltadas pelo apóstolo nesta visão, através de comparações em linguagem humana, note as expressões semelhante, como. É importante observar que, sendo todo poderoso, Cristo ainda é semelhante ao Filho do homem. Ele se apresenta como estando no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, ou seja, o Senhor Jesus conhece as suas igrejas e está presente nelas. Muito bem, voltemos, comentemos este texto proposto. Como é Jesus, irmãos? Não há palavras que possam descrever. João viu o Senhor glorificado e começou a descrever conforme ele via, com as palavras que ele conseguia dentro do vocabulário humano. Mas é muito mais excelente que isso, viu, irmãos? É muito mais excelente. Não há palavras que possam descrever, mas pelo menos o Senhor se mostrou de uma forma que ele pudesse também descrever algo, que eu creio que se o Senhor se mostrasse como é, não haveriam palavras. Mas nos dá para nós essas afirmações tão bonitas. Verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do homem. Jesus glorificado, semelhante a nós? Não é muito humilde essa semelhança, não? Jesus glorificado aparece conosco ainda? Irmãos, é bonito de ver isso. Lá no princípio Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Depois de ler Apocalipse, e aí está Jesus, o Todo-Poderoso, parecendo o Filho do Homem. O quanto nós somos, irmãos, honrados com essa expressão. Em glória, Jesus parece conosco. Ele de fato se fez nosso irmão. Aqui está, irmãos, o mistério da encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é essa semelhança no céu, a gente vai ver melhor. Não terá palavra para descrever também. Semelhante a nós. E vem as palavras que temos na Bíblia. Antes de Jesus se manifestar, Salmos profetizava que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E observe a prova do seu amor, sendo que ele era glorioso com o Pai na eternidade para trás, se humilhou ao ponto de se fazer igual a nós, tomar a nossa natureza, e isso nunca mais, de eternidade a eternidade, vai se apagar. Quando nós estivermos daqui uns trilhões de anos lá no céu, a gente olha para Jesus, né? E vamos ver que ele é igual a nós e nós somos iguais a ele. A palavra de João, como ele é, nós o veremos. Observa essa expressão de amor. Deus não nos fez, irmão, para pouca coisa. Deus nos fez para uma grande coisa, algo maravilhoso, de grande honra, sem palavras para descrever. Enquanto Satanás fez uma rebelião, e dizendo que com a rebelião ele ia estar independente e seria igual ao Altíssimo, a gente de pozinho da terra, é só aceitar Jesus, vai ser igual ao Altíssimo, sem rebelião, é só obediência ao que se requer. Se crê, obedece. É semelhante. E as expressões seguintes, irmãos: veste comprida, Jesus nunca vai estar à vontade em traje de praia. De vez em quando é bom destacar, né, irmãos? Que as gerações presentes, e não sei como é que vai ser a futura, sempre é se descobrindo. E Jesus em todo o tempo coberto. E só entra no céu quem estiver coberto. Um cinto de ouro pelo peito, cabeça de cabelos brancos. Ele é o Pai da eternidade. Observe a identificação de Jesus e o Pai e Jesus. Quem olha a Jesus, vê o Pai. Aqui nesse primeiro capítulo, se perceberam antes, se não, destaco agora, uma hora o Todo-Poderoso é o Pai, daqui a pouco o Todo-Poderoso é Jesus. Se apresenta o Pai como aquele aquele que é e aquele que há de vir, mas também Jesus depois se apresenta de igual forma. Há uma identidade em Cristo Jesus e o Pai. Mas continuemos no verso 14: olhos como chama de fogo. Jesus não precisa de acender a luz para enxergar a gente, não, viu? Ele dá uma olhadinha e o olho dele já é farol, já ilumina e nos vê por inteiro. E os olhos dele não somente luz que nos clareia, mas é algo assim como raio-x, ultrassom e outras coisas a mais. Então não fica célula alguma sem ser analisada. Quando ele estende os olhos para nós, já houve tomografia e outras coisas mais, como ressonância magnética, e Jesus já tem um relatório completo do nosso ser. Os seus pés como semelhantes a latão reluzente, um corpo glorificado, e a sua voz potente como de muitas águas. A descrição de Jesus. E a observação, já dito, ele está presente nas igrejas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome,
Ele disse: estarei presente. Ele disse, afirmou: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente se espanta, irmão, se atordoa, desespera por tantos problemas na terra, mas Jesus disse que estará conosco todo o tempo. Neste presente momento, com certeza Ele está aqui conosco, tão conosco que está fazendo morada em nós. Temos que lembrar disso continuamente. Dando sequência, passando ao terceiro capítulo, o Senhor Jesus fala a João, versos 17 a 20, lemos o texto que diz: e eu, João diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Passando ao texto proposto na lição, Cristo se identifica a João através daquilo que padeceu enquanto esteve entre nós, o que foi morto. Identifique-se também na vitória, e da sua vitória sobre a morte na ressurreição. Eis aqui, estou vivo para todo o sempre. E além disso, como aquele que tem poder sobre a morte e o inferno, a sepultura. Aí estão esses destaques que vamos estar fazendo agora neste primeiro texto. Observem o que foi morto. Assim, irmãos, como citamos antes, no céu a gente vai olhar Jesus e Jesus será identificado como Filho do Homem. Quem olhar para ele vai dizer sempre Filho do Homem. Também nós veremos Jesus e vamos ver como aquele que morreu, mas agora está vivo, e vivo para sempre. Muita gente fica na ideia de que não vai ter memória lá no céu, todas as coisas passadas na terra vão estar esquecidas. Vai esquecer não. A gente vai olhar para Jesus e vamos vê-lo como aquele que morreu, e vamos saber por quê. Por causa dos nossos pecados. Em vez de a gente ficar envergonhado ou procurar um cantinho para esconder, a gente vai correr para ele abraçar e agradecer. Temos que entender, irmãos, que a plenitude de glória no céu é imensa, e nós estaremos lá com plena consciência do que fomos, mas Jesus nos comprou com sua vida. Portanto, não pense em amnésia no céu, não. A gente vai lembrar direitinho de Jesus e olhar para ele. Tem que ser fiel a ele mais ainda. Acho que a eternidade é pouco para eu ser grato a ele. Não merecia estar aqui, mas estou. Toda vez que nós olharmos a ele, vamos entender. Mas e aqueles que não estão aqui? Eu vou ficar triste com meu pai, minha mãe, meu irmão, sei quem mais não está aqui. Que isso, irmão? Você vai ver o amor de Deus tão grande para você, também digno, e vai entender, com tão grande amor, meu pai, meu irmão, alguém que eu quero, ou queria que estivesse aqui, não está, mas não dependeu de Deus, não dependeu de Deus, então não haverá esse sentimento por aquele que não está. Não, vamos nos alegrar por aqueles que estão, em particular por estarmos nós também ali presentes. Hoje, por acaso, nos costuma dizer que entre nós está cheio de ex? Eis o quê? Os que roubavam, não roubem mais.
Os que mentiam, não mintam mais. Está cheio de ex. No céu nós seremos ex também, viu? Seremos ex. E com muita consciência, porque a nossa mente estará muito aperfeiçoada. Mas consideremos ainda, Jesus tem poder, irmãos, sobre a morte, sobre o inferno, que a tradução do latim, inferno no latim, é sepultura. Ou seja, o Senhor tem poder para descer alguém à sepultura e tem poder para fazer levantar da sepultura. Está na mão dele a morte e a vida. E aí temos vários versículos apontados, recomendados, que vão estar dizendo isso mesmo, que Jesus veio a este mundo justamente para nos arrebatar, nos resgatar, nos tirar da morte para a vida. É propósito de Deus o Pai que em Jesus nós recebamos vida. Ele tem todo o poder sobre isso. Avançando ainda no terceiro capítulo, o assunto proposto e colocado nas lições é: o verso 19 é importante para entendermos que Apocalipse não trata apenas de coisas futuras, pois a João foram mostradas coisas passadas, as que tens visto, presentes, as que são, e finalmente futuras, as que depois destas hão de acontecer. E muito do que era futuro para João já aconteceu nesses quase 2000 anos transcorridos, tornando-se passado ou presente para nós. O que nós estamos dizendo no particular? Destacando, além de Jesus ser aquele que tem poder sobre a morte e a vida, e o seu propósito é dar vida, também esse particular, precisamos bater bem nessa tecla. Apocalipse não é futuro, Apocalipse é toda uma extensão de coisas passadas, presentes e futuras. O verso 19 destaca bem isto, e precisamos fazer esse destaque também conosco mesmo, considerando, além de fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e além de tenho as chaves da morte e do inferno, escreve as coisas que tens visto. João tinha visto coisas, então para ele já era passado. João estava vendo coisas presentes, as que são no tempo dele, e também estaria tendo informação das coisas que depois haveriam de acontecer. Mas não esqueçam, o passado para João é passado para nós. O que era do tempo presente de João agora é passado. E o que era futuro para João? Aí, nesses 2000 anos, muita coisa aconteceu. Pelo que muita coisa que era futuro para João já aconteceu, irmão, já é passado até para nós. Como há coisas que são presentes, e certamente há coisas que ainda não aconteceram, que permanecem para o futuro acontecer. Está claro isso? Porque já estamos na plenitude dos tempos. E naturalmente, no discorrer da lição de Apocalipse, em todo o livro, nós vamos perceber que nós estamos mais perto do fim do que imaginamos. Ainda na nossa lição, no terceiro capítulo, o Senhor Jesus falando a João, a proposta para a classe é esta:
Esta sessão termina com o verso 20, onde Cristo explica o mistério dos 7 castiçais e das 7 estrelas. O Senhor conhece os que são seus, e sobre estes, as suas igrejas, Ele constitui líderes ou pastores para orientar e guiar o seu povo segundo a sua vontade e palavra. Então entendamos isso, irmão. Jesus está presente todo o tempo, Jesus não está ausente. E quanto à direção da igreja, Ele continua dirigindo a igreja, e Ele é tão presente que Ele é a cabeça da igreja. É impossível Ele estar ausente da igreja, e a igreja só existe porque Ele é a cabeça e está ligado. Entendamos isso. Nós vemos muito, irmão, instituições religiosas, e muitos confundem a instituição religiosa como igreja de Jesus. Perdoe-me dizer, e é uma decepção às vezes. Muitas instituições religiosas não tem nada a ver com igreja de Jesus, não. Perdoe dizer, não sei se tem alguma instituição religiosa que é a igreja de Jesus. Posso ser mais duro? Não tem nenhuma. Porque a igreja de Jesus está no meio de nós, sempre. Não é visível, é invisível. Ninguém pode dizer, estão aqui, estão ali, estão acolá. Jesus sabe quem é seu. E para os que são dele, existe sempre, além da presença de Jesus, alguém constituído por alguma coisa. E é por isso que nós temos os dons espirituais. É Deus nos fazendo dependente um do outro. Ninguém tem todos os dons não, viu? Ninguém tem. Todos nós temos alguma coisa, mas não temos muitas outras coisas. Mas na coletividade, aí sim haverá distribuição de dons, para que os muitos dons venham, vamos dizer assim, prover toda a igreja do que é necessário espiritualmente. Efésios capítulo 4 é o texto mais importante nessa ocasião. Quando bem claro está escrito, a partir do verso 7, leia: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E depois, verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Encerrando o pensamento, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor tem os seus, os líderes, os responsáveis por qualquer coisa dentro da igreja. Por isso, irmão, seja mais diligente em usar o teu ministério. Cada irmão, cada irmã, qual é o teu ministério? Põe em prática. Põe em prática. Que você está, como diz aqui mesmo, à direita do Senhor. E é como um mistério. Muitas vezes não é aquele que parece ser. Às vezes é alguém mais. Tem muita gente que está se gloriando de muita coisa, ser responsável, a igreja ser dele, porque essa igreja continua sendo sempre de Cristo Jesus. A igreja de Jesus é de Jesus.
E quem está constituído, veja se é da igreja de Jesus. E se é por Jesus também. Que hoje em dia há muitos se autonomeando. E a palavra é clara, diz que ninguém toma para si esta honra ou esta responsabilidade. É Jesus quem chama, é quem constitui. Se Deus não está fazendo isso, naquele dia, ao bater a porta, ele vai olhar pelo visorzinho da porta e vai dizer: olha, não te conheço. E vai ser um vexame para nós. Portanto, vamos ter muito cuidado nesse particular. Portanto, essa passagem final destaca: Jesus está presente. Jesus tem consigo os que são seus, os nomeados para ele, para estarem sendo anjos, estrelas, para trazer luz e definir posições para a igreja. Destaco esse particular: estrela não tem muito brilho não, mas tem um brilhozinho. E o importante para a estrela nem é o brilho, é a sua posição. Não saia da sua posição diante de Deus. Fique no lugar que Deus te colocou. Muita gente querendo subir, descer, ir para a direita, para a esquerda. Fica onde Deus te colocou. Para a igreja, espiritualmente, é a referência que basta. Não precisa brilhar muito não. Não precisa ser pregador de televisão não. Mantenha seu brilho e a sua posição que Deus tem te dado. Finalmente, a conclusão, que é só um encerramento preparatório para o próximo tópico ou próxima lição que vem. O texto colocado é: apesar de um modo simbólico e visionário de Apocalipse criar uma ambiguidade para muitos, este livro de fato mostra uma descrição da realidade nunca vista antes. É um livro que revela claramente o senhorio e a soberania de Jesus Cristo, e mediante esse fato contém tanto avisos de julgamento para os rebeldes, como promessa de bênçãos para os fiéis. Por favor, muita coisa aqui em Apocalipse vamos ver, mas é formas simbólicas. Mas não é uma coisa assim para deixar no ar, não. É Jesus mostrando como ele vê. Porque nós vemos uma aparência, mas Jesus vê uma realidade. Quando Jesus fala que vê uma besta, porque é besta mesmo. Ainda que nós possamos olhar e achar até bonito, mas Jesus não olha só a aparência externa. Jesus está vendo muito mais, muito mais, muito mais. Por isso, muitas figuras, para ficar claro como é que é algo diante dos olhos de Deus. E aqui nós encerramos esta primeira lição do Apocalipse, o livro das revelações. E para a próxima lição, em continuidade, os capítulos 2 e 3, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Deus abençoe-nos em Cristo Jesus.